Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados que forem favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. O momento é oportuno, primeiro, para que todos os deputados presentes façam registram as suas presenças no nosso painel eletrônico. E o momento é oportuno para devolução de matérias. Presidente, pela ordem. De cá, presidente. Tem a palavra, pela ordem, deputado Francisco Júnior. Obrigado, presidente. Para devolver 6 projetos devidamente relatados. Obrigado. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, pela ordem, deputado Henrique Arantes. Para também formalizar a devolução de alguns processos já entregues à assessoria. Oi, não, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, quero apenas cumprimentar Vossa Excelência, o líder do governo e o seu secretário, Gustavo Seba, sempre muito atuante, sempre secretariando aí, né, nessa comissão. E dizer que o meu deputado está aqui, meu líder, Francisco Júnior, do qual eu sou suplente, senhor presidente. Então, eu me encontro à disposição dessa comissão, mas em breve eu vou me retirar. A presença de Vossa Excelência aqui nessa comissão é motivo de honra para todos nós, viu, deputado? O momento continua oportuno para a devolução de matérias. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado vice-presidente dessa comissão, Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, eu apresento aqui o projeto de lei 2016, número 2743, da deputada Adriana Corse, que retorna com veto da governadoria, e o nosso relatório, ele é contrário ao veto, pela rejeição do veto, no caminho pela apreciação dos colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Nós já temos matérias aqui para serem discutidas e temos quórum para tal. Tem a palavra pela ordem, deputado Carlos Antônio, nosso representante da cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente. Anápolis agradece pela referência. Senhor presidente, quero fazer a devolução à mesa de 2 projetos que estavam sob minha responsabilidade para a relatoria. O de número 2017-707, de autoria do deputado Diego Sorgado, dispõe sobre a comercialização de alimentos no estado de Goiás, nas condições que estabelece, senhor presidente. Já assinado a relatoria. Também o de autoria do deputado Diego Sorgado, de número 2016-3661, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no estado de Goiás a contratar a vigilância armada para atuar 24 horas dia, inclusive em finais de semana e feriados, e dar outras providências. Também estou fazendo a devolução. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Tem a palavra pela ordem, deputado Cimeison Silveira. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os deputados, todos estão aqui conosco essa tarde, devolvendo matérias, senhor presidente, já relatadas, um veto que relato pela derrubada do veto em uma matéria da deputada Adriana Corse, também matérias de interesse do deputado Gustavo Seba, de interesse do deputado Iso Moreira, e também matéria do deputado Bruno Peixoto, já todas relatadas, senhor presidente. Pois não, deputado. Já temos projeto para colocarmos em discussão e votação. Presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Jean. Devolução de projetos de leis e vetos da governadoria, de deputados, todos devidamente relatados. Pois não, deputado. Processo 0769, de autoria do deputado Carlos Antônio, altera o inciso 4 do artigo 6º da Lei número 14.248, de 28 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e da outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado.
Processo 0666, deputado Humberto Aidar é o autor, dispõe sobre a isenção da carga tributária do ICMS sobre equipamentos de adaptação, acessibilidade e locomoção para pessoas com deficiências físicas. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 0456. Deputado Marlúcio Pereira. Torna obrigatório, no âmbito do Estado de Goiás, o diploma de técnico de radiologia para a operação de equipamentos emissores de radiação ionizante, bem como o uso de equipamentos de proteção individual e da outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Simeison, que pede para colocar em diligência. Está em discussão. Em votação. Diligência. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 3446/2016, deputado Francisco Oliveira, dispõe sobre a criação da Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libra para surdos, no âmbito do Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Humberto Aidar, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 0761/2017, deputado Marquinho Palmerston. Dispõe sobre a inclusão da festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia no calendário oficial de eventos do Estado. Esse processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. O momento continua oportuno para a devolução de matérias. Tem a palavra pela ordem, deputado Zé Nelton. Senhor presidente, eu faço aqui a devolução de um projeto de autoria do deputado Diego Sorgato, onde eu apresento aqui um relatório aqui. Eu devolvo projeto 2017-00764. Também, senhor presidente, quanto à matéria do governo, chamada PEC da maldade, a PEC da morte, essa matéria, ela já está pronta para receber emendas já? Ainda não, senhor? Estão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Humberto... Não, deputado Gustavo Seba. Senhor presidente, apenas para auxiliar a mesa, esclarecer o deputado Zé Nelton, a matéria está sendo distribuída agora, para mim. Eu ainda vou ter acesso à matéria para daí, então, posteriormente, eu apresentar meu relatório para que aí os parlamentares possam... Hã? Não. E aí sim os parlamentares possam todos apresentar os seus votos separados, as emendas que sejam, inclusive a partir do meu relatório também, que não foi formulado, até porque eu não tive nem acesso ainda à matéria. Deputado Zé Nelton, essa matéria ainda não chegou em nossas mãos. A partir do momento que ela chegar às nossas mãos, nós vamos distribuir. E aí sim, Vossa Excelência pode pedir vista, pode discutir e debater. Pela ordem, presidente. Eu tenho a palavra pela ordem, deputado. Eu estou vendo que a gestação desse filho está muito difícil, né? Não chega. Eu estou achando que vai nascer de 10 meses ou 11 meses, porque está demorado, né, presidente? Eu sinto, mas eu sei que é muito preocupante, tanto para o governo como a base para o governo. Não é fácil você impor um sacrifício tão grande para os servidores públicos do Estado de Goiás. Mas, senhor presidente, eu vou apresentar um requerimento para que seja formada uma comissão aqui na CCJ
e também junto com o Gabinete Civil, para que nós possamos revogar 2/3 das leis aprovadas e sancionadas pelo governo do Estado de Goiás. Isso eu vou propor quase desde a criação do Estado de Goiás, porque já tem leis caducas que não são usadas. Isso está sendo proposto em vários parlamentos. Leis que não têm a menor utilidade, é apenas, como eu vi hoje, o cidadão, ele foi julgado, começou na primeira instância, no tribunal, na primeira instância, no estado de Santa Catarina, ele passou pelo TJ de Santa Catarina, deputado Francisco Oliveira, nosso líder do governo, passou pelo STJ e chegou ao Supremo. Sabe qual o crime que o cidadão cometeu? Ele furtou 5 barras ou 10 barras de chocolate. Um crime no valor de R$50. Veja bem, você impactar a justiça do Brasil, deveria esse pequeno furto ser resolvido na primeira instância. Então é isso que eu quero propor. Estou propondo um requerimento aqui, vou entregar para a presidência, para que a CCJ, juntamente com o Gabinete Civil... Mais um minuto para o deputado Zé Nelto. Possa fazer um levantamento de todas as leis. Aquelas leis que estão servindo o Estado, vão preservar. Mas leis inservíveis, que não servem para nada mais, já caducadas já. Seria bom que a gente pudesse fazer esse estudo. Seria importante, tanto para o Estado de Goiás e para esse parlamento aqui. Muito obrigado. Tem a palavra pela ordem, deputado líder do governo nesta casa, deputado Francisco Oliveira. E ele certamente terá uma resposta para o deputado Zé Nelto e para os demais deputados que compõem essa comissão. Tem a palavra pela ordem, deputado. Senhor presidente, primeiramente, boa tarde a todos. E dizer da bela iniciativa do deputado Zé Nelto, haja vista que até mesmo eu já apresentei projetos que já teria outros similares. Então é muito importante esse levantamento para que não haja esse conflito de projetos e muito mais do que isso, para saber o que nós temos em vigor na realidade. Então, de parabéns a essa iniciativa de Vossa Excelência e conte com a gente para essa empreitada. E mais do que isso, dizer a Vossa Excelência que nós acabamos de passar a relatoria dentro dos prazos regimentais da PEC dos gastos do teto para o nobre deputado Gustavo Seba. E dizer que nós tínhamos 4 deputados dispostos a pegar esta relatoria. Então, meu agradecimento também a Vossa Excelência por ter pego essa relatoria, que é a PEC da bondade. Que regulamenta o teto de gastos, exatamente, para que os servidores possam receber em dia, os pensionistas receberem em dia, os aposentados receberem em dia, e a máquina do Estado poder trabalhar tranquilamente, diferente de 15 estados da federação. Pela ordem, presidente, devolução da matéria. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Jean. Senhor presidente, provando mais um exemplo da democracia nessa casa, eu ouvi agora um elogio do líder do governo, ao deputado Zé Nelto, que nos interesses comuns, e muitas vezes também nos interesses até de Estado e do povo, a gente comunga das ideias. Né? A gente tem observado nessa casa aqui muitas situações em que oposição e situação, né, oposição e governo se unem em prol de interesses mútuos. Provando aqui, eu tenho um projeto de lei de autoria de deputados, deputado Diego Sorgato, cujo relatório é do deputado Zé Nelto, pela aprovação do projeto. E eu quero aproveitar e devolver as matérias e parabenizar o deputado Zé Nelto por comungar com a gente no interesse comum e mútuo em defesa da sociedade. Pela ordem, presidente. Perfeitamente, deputado. Peço ao líder do governo, por gentileza, pela urgência, coloque o regime de urgência para aprovação dessa matéria. Não, deputado. Nós vamos consultar o plenário. Tem a palavra pela ordem, deputado Henrique Arantes. Presidente, queria cumprimentar os nossos colegas deputados e fazer uma pergunta. Aí gostaria da atenção da assessoria da comissão, que são as pessoas que vão estar mais capazes a responder isso. No ano passado, um pouco antes da PEC chegar na Assembleia, ser enviada pelo Poder Executivo, eu havia feito uma conversa com vários deputados e vários desses deputados assinaram uma outra proposta de emenda constitucional,
com a qual nós teríamos emendas impositivas no estado de Goiás. E essa proposta já também venceu o prazo regimental das sessões da Comissão de Justiça e Redação e Constituição. E eu gostaria de perguntar se já foi designado o relator dessa PEC, e quem seria, não, é outra PEC, presidente, não é a PEC dos tetos, é a PEC da emenda impositiva, que nós pegamos assinaturas no ano passado, e ela já venceu o prazo ainda, eu acho que 1 ou 2 sessões antes do que essa. Então seria, eu acredito, de suma importância a gente também aprovar essa PEC para que as emendas dos parlamentares aconteçam em obras no interior. E só para se ter uma ideia, cada parlamentar, seja ele da base ou da oposição, vai ter o direito de indicar, com essa proposta, por volta de 7 milhões de reais em obras. 7 milhões de reais em despesas no orçamento. Em investimentos na saúde, na educação, em compras de automóveis para conselhos tutelares do interior, em reformas de colégio, cobertura de quadra esportiva dos colégios estaduais, enfim, 7 milhões de reais para cada deputado fazer a indicação no orçamento do Estado por ano. Aí gostaria de fazer essa pergunta a Vossa Excelência. Pelosi, presidente. Nós vamos nos orientar aqui para responder Vossa Excelência, tá bom, deputado? Pelosi, presidente. Obrigado. Pela ordem, deputado Zenelto. Senhor presidente, é uma PEC importante para esse parlamento, até porque nós não sabemos, aliás, do lado do PMDB nós já sabemos que o candidato a governador é o Daniel Vilela, do PMDB. Os outros eu não sei ainda. E nós ganhando o governo do estado de Goiás, o nosso pré-candidato. Mas vai ser o candidato na convenção. O que vai acontecer? Muita gente aqui, que é acostumado com o governo, em muito tempo no poder, vai ser uma oportunidade para que ele possa ter as suas emendas aprovadas, como assim acontece no Congresso Nacional. Eu acho que o governador Marconi Perillo poderia muito bem, essa casa, aprovar, sancionar e deixar esse legado, depois de 20 anos no poder, deixar esse legado sancionando esta lei, essa PEC, de autoria do deputado Henrique Arantes, né? De todos os deputados, que ele pudesse deixar esse legado para o parlamento goiano. Eu acredito que não mais voltará a ser governador do estado de Goiás, porque depois de 4 vezes, 20 anos, vai me cansa, né? Ou ele quer virar... não, eu cansei de ser deputado estadual, não quero mais. Eu quero ser federal, se Deus quiser. E com seu voto ainda, se Deus quiser. Mas, olha, isso é importante que a gente estudasse essa matéria aqui, aprovasse essa matéria e ficasse como legado de respeito ao parlamento e à democracia. E o fortalecimento do parlamento, esta lei será aprovada e sancionada pelo governador Marconi Perillo. Porque nós aqui fazemos política com muita serenidade. Como eu propus agora, essa revisão das leis que foram aprovadas, sancionadas, e também publicado no Diário Oficial, que não tem nenhum uso mais no estado de Goiás. Muito obrigado. Presidente. Pois não, deputado. Deputado Cimeison, tem a palavra. Senhor presidente, eu quero, na linha daquilo que o deputado colocou aqui agora com relação às emendas impositivas, o deputado Henrique Arantes, quando fez essa PEC, eu fui um dos primeiros a assinar, até porque eu defendo desde a legislatura passada. A emenda impositiva é algo que nós não podemos abrir mão, como deputados, como parlamentares, de votar essa matéria de uma forma até célere para que a gente possa ter um mínimo de autonomia como parlamento. Todos nós sabemos que o governo tem dado barrigada demais em nós deputados com relação às emendas. Isso tem destruído a nossa credibilidade junto às nossas bases. A emenda impositiva hoje ela é fundamental para a nossa, não digo nem a nossa sobrevivência, mas que o parlamento tenha um mínimo de autonomia para poder fazer o seu trabalho daquilo que nós mesmos somos cobrados no nosso dia a dia, junto às nossas bases. Então, senhor presidente, eu já quero inclusive fazer um pedido para que assim que a matéria descer à comissão, o senhor possa me destinar como relator dessa matéria.
eu gostaria muito de ser o relator dessa matéria, porque quero, assim como eu a defendo desde da legislatura passada, assinei junto com o deputado, então já peço que assim que ela estiver apta a ser relatada, que o senhor me destine como relator dessa matéria, Deputado que eu Simeison, ficaria muito feliz. eu estou com a matéria nas mãos. Então, De distribua. autoria senhor. do deputado Henrique Arantes, altera o artigo 111 da Constituição Estadual. Eu acabo, deputado Simeison, eu acabo de assinar, distribuindo ele para Vossa Excelência fazer o relatório. Senhor presidente. Agradeço, senhor presidente, relatarei com toda a responsabilidade e com muito apreço a essa matéria, porque é algo que eu defendo muito no parlamento, não só goiano, acho que todo parlamento tem que partir para esse trabalho de fazer essa aprovação das emendas impositivas. Vossa Excelência, além de ser muito inteligente, é um deputado atuante e muito equilibrado. Com certeza fará um relatório imparcial, valorizando o poder que nós temos aqui nesta casa. Questão de ordem, senhor Tem a presidente. palavra pela ordem, deputado Lissauer. Não, quem que fala primeiro? Deputado Lissauer, por favor. Deputado Lissauer. Por idade, eu cedo a primeira vez. ao Exatamente, deputado por Gustavo idade, como Vossa Excelência é mais velho que eu, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Deputado presidente, somente para devolver algumas matérias que foi para minha mão para poder relatar, já devidamente relatadas. Não, deputado, tem a palavra pela ordem, deputado vice-presidente desta comissão, Gustavo Seba. Senhor presidente, eu gostaria apenas de reiterar aqui, eu vi algumas colocações, gostaria de reforçar o nosso posicionamento em relação a esse projeto que está sendo distribuído hoje em relação à PEC do teto dos gastos, onde me incumbiram de ser o relator, mas que é um projeto que, independente da minha opinião, em relação ao ajuste fiscal importante, necessário para o governo, que nós acreditamos ser importante, nós confiamos na capacidade do governo nesse sentido, tanto que fomos criticados por diversas vezes nessa casa, deputado Francisco de Oliveira, por alguns outros projetos semelhantes e que hoje colhemos os frutos do ajuste fiscal concedido por parte do governo, por essa austeridade do governo, muito criticada, principalmente pela oposição em primeiro momento, mas que posteriormente vimos resultado. Agora eu gostaria apenas de compartilhar com todos os parlamentares, que é um projeto do governo e que passa pela aprovação de todos, não apenas da CCJ, mas no plenário. Não é um projeto meu, não é um projeto do líder do governo, não é um projeto de A ou de B, é um projeto que todos vão ter direito a apresentar emendas, a acatar ou não o relatório e todos vão ter a oportunidade de discutir para que seja de forma democrática apreciado por todos os parlamentares dessa casa. Então não vejo dificuldade nenhuma na relatoria, até porque, como eu disse, é uma responsabilidade conjunta que todos assumiremos. Agora, da minha parte, em relação à relatoria, eu pretendo fazer audiências públicas, escutar ambas as partes interessadas por parte do projeto, tanto por parte do governo, quanto por parte dos servidores, ou quem tiver interesse em relação ao projeto. Nós estamos abertos para discutir, para acatar, para negociar. Eu acho que a base do diálogo vai ser fundamental, como tem sido, deputado Francisco de Oliveira, desde o começo, sobre a liderança do então líder Zé Witt, agora sobre a sua liderança, abrindo o diálogo, que eu acho que é o mais importante com a sociedade, para que a gente possa debater profundamente esses temas e a partir daí chegar num acordo, que às vezes não é o ideal de cada parte, mas o mais próximo disso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Não, deputado Humberto Aidar, Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, para fazer coro aqui aos colegas que me antecederam, no que tange a PEC da emenda impositiva, penso que é o mínimo que esse parlamento pode fazer para avançar, senhor presidente. Isso é um fortalecimento do parlamento. E nós temos que ter a maturidade, senhor presidente, de votar essa emenda sem pensar quem serão os próximos governos. Eu fico fazendo aqui uma comparação, deputado Henrique, e estou vendo aqui a foto do Solon Amaral. O Solon Amaral era líder do governo. E aí, pensando em perpetuar no poder, ele incluiu no regimento
essa possibilidade do líder do governo ter o direito de, depois de todo mundo apresentar emenda ou voto em separado, ele, por último, pegar as emendas e ficar ele maior do que todos os deputados da casa. Solon Amaral, que Deus o tem em bom lugar, mas prestou esse desserviço. E aí, na reforma do regimento, que não sai, na verdade, né? A gente está estudando aí, e nós precisamos mudar o regimento, porque eu tive, olhando, deputado Chiquinho, é a única Assembleia do Brasil, fiz uma pesquisa, que o líder do governo tem essa prerrogativa. E eu vejo o desconforto que o líder atual tem sentido democrata que é de ter que cumprir essa sua missão. Então, senhor presidente, quero fazer aqui essa colocação. Então, 1 minuto para o deputado terminar seu raciocínio, deputado. Não é isso, senhor presidente. Só a hora que a gente for fazer aí as mudanças do regimento da casa, eu vou atender o deputado Francisco Oliveira e fazer essa alteração. Em nome até do deputado Solon, que pós-morte se arrependeu, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, eu sou uma pessoa muito obediente, companheiro, amigo, e quero dizer que eu fiquei muito feliz quando o deputado Humberto Aidar disse a mim que estava feliz comigo na liderança, e muito mais do que isso, dos poderes que a liderança tem junto a esta casa. Então eu quero agradecer e fico feliz, e tem certas situações que a autoridade a gente não delega, né? Então eu quero dizer que esse regimento é um regimento da casa, que tem que passar pelo crivo dos deputados e, obviamente, pelo presidente. Então, eu quero dizer que o regimento, ele me deixa muito tranquilo, o andamento da casa aqui está tranquilo, eu tenho certeza que toda a base aliada está extremamente satisfeita com o regimento atual da casa, salvo algum ponto ou outro, que o deputado Henrique Arantes tem razão. Pela ordem. Esse não. Tem a palavra pela ordem, deputado Carlos Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro para falar que esse momento que nós estamos vivendo aqui na Assembleia, eu acho que é de utilidade. Eu acho que isso é importante, nós vamos discutir assuntos muito importantes nessa casa. Essas PECs que estão sendo colocadas, né, a de autoria do deputado Henrique Arantes com os demais deputados, essa que veio do governo do Estado, e quero dizer ao líder Chiquinho, nosso líder Francisco de Oliveira, meu líder Francisco de Oliveira, eu acho que é uma hora da gente repensar relações, porque as votações que vêm aí são votações que certamente marcarão as vidas políticas dos deputados que aqui estão. Essa PEC que aí está para ser relatada pelo deputado Gustavo Seba, viu, deputado Gustavo? Gostaria que Vossa Excelência, como relator da PEC, esgotasse tudo que fosse possível para que a gente chegasse a um acordo que seja bom para o Estado, seja bom para as categorias, né? E que não fira sensibilidades do governo do Estado quanto à governabilidade. E também, essa PEC das emendas impositivas, que elas sejam compreendidas como uma ferramenta de trabalho. Eu acho que acaba sendo bom também para esse parlamento. Então, líder Chiquinho, o senhor sabe do que eu estou dizendo, das demandas que existem, fica um jogo de empurra para lá e para cá. Eu acho que o governo tem que ter mais sensibilidade com o trabalho do parlamentar. Eu acho que esse é um momento importante para a gente discutir essas relações, conversar o que tem que ser conversado, para que a gente não faça aquilo que não seja bom para todas as partes. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, deputado. Olha, nós vamos colocar em votação, esse processo já foi aprovado nessa comissão, foi a plenário. Em plenário pediu para fazer uma emenda o deputado Jean, que apresentou o seu relatório.
nós temos que colocar em votação o voto do relator, deputado Jean. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Esses processos são processos com parecer contrário. Nós vamos colocar em discussão e votação. 0705/2017, deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa que faça uso direto de trabalho infantil. Vista, senhor presidente. Visto, senhor presidente. Vista o deputado Lissauer Vieira. Também, senhor presidente. Processo... Quem mais? Eu pedi vistas também. Deputado Carlos Antônio também. Deputado Francisco Júnior. Eu também. Eu também, é Humberto Aidar. Tem todo direito, deputado. Vista para Vossa Excelência. Processo 0525/2017. Deputado Diego Sorgato. Estipula no estado de Goiás horário para que os semáforos funcionem em operação em sistema de alerta, com sinal amarelo piscante, nas condições que estabelece. Esse projeto foi com parecer reprovado, está em discussão. Tem vista ao deputado Lissauer Vieira. Processo 3368/2016, de autoria do deputado Marquinho Palmerston. Esse processo não cabe mais vista, viu, deputados? Dispõe sobre a criação de cursos profissionalizantes e de requalificação para idosos. Esse processo foi distribuído ao deputado Carlos Antônio, que foi pela sua rejeição. Está em discussão. Senhor presidente, o projeto não cabe vista mais. Não. Eu queria que o senhor lesse para nós o motivo do parecer contrário, senhor presidente. Da rejeição? Motivo da rejeição. Acontece que a propositura adentra em termos relativos à economia interna do Poder Executivo. Criação de cursos específicos é decisão interna da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. E a linha E do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 20 e o inciso 18 do artigo 37, ambos da Constituição Estadual, estabelecem que a iniciativa para a lei, quando for utilizado essa espécie normativa que trata dessa matéria, é privativa do chefe do Executivo. Portanto, sou pela rejeição, assinado deputado Carlos Antônio. Senhor presidente, uma vez rejeitado, nós havíamos inclusive tratado sobre essa questão, se eu não me engano, há duas sessões atrás da CCJ. Os pareceres rejeitados aqui, ele não vai a plenário para votação, né? Ele vai a plenário votar o parecer contrário. Acho que dá tempo para o deputado fazer um trabalho para tentar reverter a situação, né? Porque eu acho uma matéria interessante, que é interessante abrir um diálogo com o governo nesse sentido, mas realmente é matéria que cabe ao Executivo, mas se o deputado tem o interesse de discutir a matéria, então que ele abra esse diálogo com o governo. Ok, já satisfeito com... Pela ordem. No mesmo projeto, pediram vista Henrique Arantes e Hélio de Souza e não se manifestaram. Está em discussão, em votação. Só encaminhando voto rapidinho, hein, senhor presidente? Não entendi, deputado. Encaminhamento de voto, cabe? O senhor tem a palavra para encaminhamento de voto. Tá ok, obrigado. Só quero, em resposta até a preocupação do deputado Cimeissa, que a mim, enquanto relator, cabe dizer pela constitucionalidade ou não do projeto, né? Por mais interessante que seja, né? Mas não há, no entendimento da nossa Procuradoria da Casa, não há constitucionalidade, portanto, por isso. Eu até nem gosto de dar parecer de rejeição a nenhum projeto, porque eu entendo que cada deputado tem seu ponto de vista, tem
tem sua vontade de ter o seu projeto aprovado, mas a gente esbarra, enquanto deputado desta comissão, com a constitucionalidade ou não do mesmo. Por isso, viu, Simês, é que nós fomos pela rejeição em razão do vício de origem, inclusive. Somente por causa disso, mas claro que a ideia é boa, bacana, mas não há, pelo menos, amparo legal nesse momento para tal. Obrigado. Continue em votação. Encerrado. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 0756. Deputado Marlúcio Pereira. Isenta o pagamento de taxa de segunda via de documentos furtados ou roubados. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que foi pela sua rejeição. Está em discussão, em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 0709, de autoria do deputado Gustavo Seba, dispõe sobre a permissão para a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que foi pela sua rejeição. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 0700/2017, deputado Marlúcio Pereira dispõe sobre a proibição de desmontagem e venda de peças de veículos segurados que tenham sofrido sinistro, estando na condição de irrecuperáveis no estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que foi pela sua rejeição. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 3692/2016. Deputado Júlio da Retífica altera a lei 18.967, de 22 de julho de 2015. Esse processo foi distribuído ao deputado Carlos Antônio, que também foi pela sua rejeição. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o voto contrário do deputado Carlos Antônio. Entendi. Processo 0767, deputado Is Moreira. Cria o Colégio da Polícia Militar de Goiás, Joaquim Vieira de Brito, no município de Iaciara, por transformação da escola estadual local de igual nome e da outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, que foi pela sua rejeição. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. O senhor quer falar antes? Hein? Então, os contrários que se manifestem. Aprovado com voto contrário do deputado Henrique Arantes. E a Seara, né? Poça é bem maior, né? Certamente, porque a cidade deve ser, não oferecer todos os requisitos exigidos em lei, né, deputado? Henrique, tá. Processo 0766/2017, deputado Virmondes Cruvinel. Acrescenta o inciso 11 do artigo 3º da lei número 13.784, de 3 de janeiro de 2001. Processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, que foi pela sua rejeição. Está em discussão. Vista, senhor presidente. O senhor tem a palavra. Posso? Vista. Vista ao deputado Vista, presidente. Cimeison e Francisco Júnior. Zé Nelto também. Só para agradecer agora mais uma presença maciça, uma presença, inclusive, com todos os titulares e um suplente nessa comissão na tarde de hoje. Quero agradecer a todos os deputados e dizer muito obrigado. Encerramos esta reunião e convocando outra
para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para quinta-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.